Muito boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é segunda-feira, 9 de dezembro, e este é o programa da Defenda PM, ao vivo pela TV Osasco e redes sociais. Aqui comigo está o Coronel Ernesto Puglia Neto, secretário executivo da associação. E em instantes nós vamos entrevistar o Tenente Henrique Veloso para falar do curso Segunda Força. Bem-vindos. Com o objetivo de prestigiar e fortalecer a Polícia Militar, a Defenda PM criou, através de uma parceria, a Defenda Conecta, que tem como missão principal facilitar o acesso aos desejos e necessidades prioritárias no dia a dia. Imagine poder fazer um hemograma completo a partir de R$ 6,00 em laboratórios de primeira linha, cinemas em rede nacional com até 60% de descontos, descontos em faculdades, lanchonetes, eletrodomésticos, academias, enfim, economias que vão fazer com que o seu dinheiro renda mais e possibilite alcançar mais daquilo que você deseja e precisa. É isso mesmo. O programa de descontos e conveniências Defenda Conecta foi feito para você e até 4 dependentes. Por menos de 60 centavos dia, cada beneficiário pode economizar muito mais do que o valor investido na adesão. Quanto mais você e sua família utilizarem, maior será o retorno. Você, que já é um associado Defenda PM, precisa apenas se cadastrar no site defendaconecta.com.br. Você não paga nada por isso. Se você não é um associado Defenda PM, você pode se associar à Defenda Conecta para aproveitar todos esses e muitos outros benefícios que virão. Consulte condições pelo telefone 011 3145 5848. Participando da Defenda Conecta, você estará apoiando as ações da Defenda PM em prol da segurança pública. Defenda Conecta, ajudando você a obter mais daquilo que você deseja e precisa. Bom, a Polícia Militar está de novo no olho do furacão, desta feita com o ocorrido na comunidade de Paraisópolis, em que 9 pessoas foram mortas pisoteadas. Os especialistas de plantão não perderam tempo para falar contra a PM, apesar de as investigações estarem ainda em andamento. Ontem, o Coronel Ernesto publicou em sua página no Facebook um artigo em que faz vários questionamentos sobre responsabilidades do poder público. Coronel Ernesto, boa tarde. O que fazer? Boa tarde, Silvio. Boa tarde, Veloso. Boa tarde a vocês que nos assistem pela TV Osasco e também pelas redes sociais. Essa pergunta, o que fazer, Silvio, eu acho que é o que todo mundo está perguntando. A minha opinião, eu não sou especialista, eu não me intitulo especialista em segurança pública, embora talvez até pudesse, diante dos cursos de formação que eu tenho. Acho que até poderia falar que eu sou especialista, mas eu não me intitulo. Até porque está tão difícil ver alguns especialistas falarem tanta besteira por aí, que eu prefiro ficar fora desse rol de pessoas que têm se manifestado. Mas o que fazer? Primeiro de tudo, é cada órgão responsável pela sua tarefa fazer a sua tarefa. Então, nós temos a subprefeitura para fazer a fiscalização do ambiente. Ali, a subprefeitura vai ver o que tem de uso ilegal do solo, vai ver o que tem de bares sem alvará. A CET fazer a sua parte naquilo que diz respeito à interdição de via, que não deveria acontecer, né, essas interdições. Conselho tutelar acompanhar os menores que ali comparecem desacompanhados dos seus pais responsáveis, aos quais é oferecido bebida, aos quais se facilita o acesso, inclusive, a drogas ilícitas. O Ministério Público, que tanto fala, né? Agora o nosso doutor Ismânio, que é o procurador-geral aqui de São Paulo, mandou uma promotora acompanhar os feitos. Por que ele não mandou antes a promotoria acompanhar o que estava acontecendo? Afinal,
Paraisópolis, só para falar de Paraisópolis, sem os outros 70 mil bailes que aconteceram ao longo de 2018 e 2019 em São Paulo. Só Paraisópolis. Paraisópolis faz 10 anos que existe. Cadê o Ministério Público nesses 10 anos? Proibido. Proibido não. É sem alvará, sem nada. Não tem, nunca se pediu autorização para acontecer. O Ministério Público não sabia? Doutor Ismânio, o senhor não sabia que acontecia isso? Agora que o resultado aconteceu, legal. Coloca um promotor para acompanhar. E o resto? E o antes? Cadê a responsabilidade do Ministério Público em fazer valer as leis aqui no Estado de São Paulo? Então, é fácil apontar o dedo para a Polícia Militar e falar assim, a Polícia Militar foi violenta, foi truculenta, o nosso governador já quer mudar protocolo de ação. Ô, governador, desculpa, não tem protocolo de ação de ninguém dando porrada, nenhum policial militar dando pancada com barra de metal nas costas. Isso não é protocolo de ação da polícia. Se esse indivíduo fez isso, esse policial militar fez isso, ele vai ser responsabilizado de acordo com a lei. Isso não é protocolo da polícia. Se interna um pouquinho melhor, governador. Vai procurar, conversa com o comandante-geral, o Coronel Salles, a pessoa que conhece, que comandou a região de Paraisópolis, que atuou de forma brilhante lá no M5. Conversa com ele para ele ensinar um pouquinho do que é polícia para o senhor. Não adianta perguntar para o secretário, que o secretário também não sabe. Então, tem que procurar quem sabe. Procura o comandante-geral. Então, Silvio, o que fazer é o governador sair do gabinete dele e conversar com o prefeito, que tem responsabilidade também. Afinal, os dois entraram juntos, né? O prefeito hoje era o vice do Dória antes. Então, vamos lá conversar, cada um na sua seara, agir preventivamente para que não aconteça de novo. Agora, apontar o dedo para a Polícia Militar e falar o que ninguém mais fez, que só ela atuou de uma forma precária, como a gente viu todas as notícias, e falar que o erro está ali, desculpa, é uma hipocrisia, é uma covardia muito grande. As polícias militares estaduais conquistaram uma grande vitória com a aprovação do PL 1645, que versa sobre o sistema de proteção social dos militares. O PL, que vai à sanção presidencial, garante às PMs tratamento igual ao das Forças Armadas. Veja agora o vídeo produzido pela Defenda, mostrando a participação decisiva da associação durante toda a tramitação do PL no Congresso. Entenda por que a Defenda PM foi essencial nos bastidores da reforma da Previdência e na garantia do sistema de proteção social dos policiais militares. É necessário que nossos associados saibam que as ações da Defenda PM não se resumem a vídeos, outdoors, artes gráficas e notas de repúdio. Durante décadas, usando a tática da desinformação, grupos ideológicos vêm tentando formar a opinião pública contra as polícias militares. Uma dessas falácias desprezava todos os sacrifícios e a abdicação de direitos de nossa profissão, com a pretensão de retirar nosso sistema de proteção social e colocar-nos nas regras de previdência geral. E por que a Defenda PM foi tão importante nesse processo? A Defenda PM atuou intensamente para que o maior número de policiais militares fossem eleitos. Participamos da organização do primeiro encontro de pré-candidatos militares do Estado. Nossa campanha foi pelo voto consciente do policial militar, usando as redes sociais com vídeos e mensagens orientativas. Pela primeira vez, duas candidatas da instituição disputaram cargos importantes do Executivo, as duas associadas à Defenda PM. A Polícia Militar saiu fortalecida. E mais fortalecida ainda com a eleição de vários policiais militares, 7 deputados estaduais e 5 deputados federais, 5 deles nossos associados. E o feito inédito da eleição de um senador da República associado Defenda PM. Temos a satisfação de saber que fizemos parte desse processo. Após a eleição, a Defenda PM buscou fortalecer os vínculos com os policiais militares eleitos. Foram constantes as nossas ações nas casas legislativas estadual e federal. Abrimos espaço aos nossos políticos eleitos, civis e militares, no programa Defenda PM.
visando o enriquecimento profissional, o conhecimento técnico-jurídico e politização de nossos associados, organizamos e proporcionamos a participação em diversos cursos e eventos. Oficiais de todos os postos, ativos e veteranos, voluntários em prol da instituição. A Defenda PM, desde o início de suas atividades, trabalha intensamente pelos direitos dos policiais militares, cujas ações chegaram ao seu ápice nos últimos dias, com a reforma da Previdência em Brasília. Um cenário de desinformação exigia a mobilização conjunta das polícias militares do Brasil e trabalho de convencimento nos corredores do Congresso Nacional, para que nossos direitos não fossem atingidos. Somando-se ao trabalho do comando da instituição e de nossos representantes no Congresso, foram mais de 30 oficiais voluntários de todos os postos designados para missões no Congresso Nacional, visitando os gabinetes dos senadores e deputados federais, coletando assinaturas para a PEC da reforma da Previdência, mostrando a realidade de nossos policiais militares e as condições legais para que fôssemos incluídos no sistema de proteção social simétrico ao das Forças Armadas. Aqui cabe o nosso enaltecimento ao presidente da Defenda PM, Coronel PM Elias Miller da Silva, que aproximou nossa associação da FENEM, Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais, e Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, que deram papel de destaque à Defenda PM, levando-a ao centro das discussões. Eu vejo o Miller correndo com irmãos para tudo quanto é lado, conversando com os 513 parlamentares. Isso dá uma esperança da dignidade da família policial militar preservada. O Coronel Miller, que é da Defenda PM, nos ajudou demais, uma pessoa muito experiente. Coronel Miller, muito obrigado. O seu trabalho refletirá diretamente na vida dos nossos policiais militares. Profundo conhecedor do direito constitucional e do processo legislativo, e há muito tempo transitando nos corredores do Congresso Nacional, o Coronel Miller é um dos maiores articuladores das causas institucionais das polícias militares brasileiras, sendo respeitado pelas entidades estaduais representativas dos policiais militares. Alguém que está no campo desde o primeiro minuto do jogo. Então, muito do que eu sei, do que eu aprendi de processo legislativo no Congresso, eu devo ao Coronel Miller, e que desde muito tempo antes vem dedicando a sua vida, o seu tempo, abdicando muitas vezes com vida da família, que eu conheço a todos, em prol das polícias militares. Então, meu respeito e gratidão total à pessoa do Coronel Miller, a quem eu cumprimento todos os policiais militares da Previdência. Muito obrigado. A luta não acabou. Temos muitas lutas pela frente, mas temos orgulho de estarmos fazendo parte dessa mobilização. Caro associado, a Defenda PM pode fazer muito mais. Quanto mais oficiais fizerem parte de nossa associação, mais força teremos. Participe, engaje-se, traga outros oficiais para o campo de batalha. Defenda PM. Juntos somos mais fortes. Então, valeu a pena? Olha, Silvio, quando a gente vê esse vídeo, a gente vê o quanto foi feito, o quanto foi investido, e a gente vê que o resultado realmente valeu a pena. De quanta gente trabalhou, né? Exatamente. Nós temos aí inúmeras pessoas que contribuíram no anonimato total
para que a gente conseguisse chegar onde nós chegamos. Contatos feitos voluntariamente com deputados aqui em São Paulo, fora de São Paulo, com senadores, influenciando favoravelmente a esse ponto que não é um benefício, é o simples reconhecimento de características especiais da profissão policial militar e da profissão militar de uma forma geral. Eu só queria enaltecer duas pessoas aqui. Já falei isso anteriormente, mas acho que nunca é demais falar. Primeiro de todos, o nosso presidente, Coronel Miller, por tudo aquilo que fez, por tudo aquilo que nos ensinou a fazer, que nos trouxe de exemplo, principalmente pela sua disposição de brigar pelo militar. E o nosso comandante-geral. Coronel Salles adotou uma postura de liderança, sim, que é o esperado, que infelizmente não acontecia, mas o que é o esperado, de defender a instituição, de defender os policiais militares que hoje trabalham e aqueles que já trabalharam, que estão inativos, defender as pensionistas de uma forma ímpar. Então, o meu agradecimento em nome de todos os policiais militares ao Coronel Miller e ao Coronel Salles. Esse ponto, essa conquista mostra que Polícia Militar, representantes eleitos e associações, se trabalharem juntas, são vitoriosas. Não tem como perder. Perfeito. Nós estamos recebendo hoje, para a entrevista da semana, o Tenente Henrique Veloso. Ele é especialista em proteção de gênero e violência doméstica contra a mulher pela Escola Paulista da Magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo. O Tenente Veloso é o idealizador do projeto Segunda Força, que vem sendo realizado em parceria com a Defenda PM na Escola de Educação Física da Polícia Militar. O curso é voltado à prevenção de crimes contra as mulheres. Não ensina apenas técnicas de defesa pessoal, mas também nas noções jurídicas para ajudar no fortalecimento da autoestima e da autoconfiança das mulheres. Tenente Veloso, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Coronel Ernesto, vamos conversar agora com o Tenente Veloso sobre a última pérola do ano da Defenda. A última pérola até agora. Até agora. Até agora. Tem mais. A Defenda não para nunca. Veloso, primeiramente, parabéns. Obrigado. Por desenvolver esse projeto. Um projeto que, quando a Defenda PM tomou conhecimento, enxergou a real necessidade. Eu queria que você falasse um pouquinho de como você idealizou e como está sendo colocar esse seu projeto em prática. Bom, eu idealizei de forma um pouco diferente, né? Eu tinha a intenção de lançar o projeto final do ano que vem, assim que eu me formasse na Educação Física, lá na Escola de Educação Física. Inicialmente, eu sempre atuei na parte de artes marciais desde criança, e aí quando entrei na polícia, conheci o universo da defesa pessoal, que tem suas peculiaridades, e durante as aulas, nas escolas de formação, principalmente em Pirituba, na Escola de Soldados, eu percebi uma grande dificuldade das alunas em executar muitas técnicas que a gente tinha preconizado no manual, M3PM. E a gente sabe que o nosso manual é de 96, é um manual que já está antigo, e que a maioria da nossa tropa não tinha um público muito grande feminino. Então, não levava em consideração essa certa individualidade biológica da mulher em relação ao homem. Em que pé já tem um novo manual sendo desenvolvido, a gente ainda utiliza o manual antigo como base. E conversando com uma amiga do mundo civil, comentei essa dificuldade que as policiais tinham e até em comparação com as mulheres do universo civil, as militares têm um condicionamento físico acima da média, né? E ainda assim, mesmo com esse condicionamento diferenciado, elas enfrentavam certa dificuldade. E essa minha amiga sugeriu, por que não atuar na parte de artes marciais e luta só com mulheres? E comecei a pensar um plano, comecei a esboçar o projeto, e esse ano o Coronel Fábio assumiu o comando da escola e foi solicitado via coordenação se alguns dos policiais, alguns oficiais, tinham algum projeto social para implementar. E eu já tinha esse projeto que tinha um outro foco, porém acabei adaptando ele para se tornar um projeto social e tentar levar esse conhecimento que eu achei adequado para o máximo de mulheres possíveis, né? E percebi nesse período que o problema maior não era a técnica, não eram as habilidades técnicas, mas a parte emocional. Existe um bloqueio muito grande
quem nunca praticou luta, quem nunca praticou artes marciais, em especial as mulheres, em executar qualquer tipo de técnica que seja ministrada. E foi aí que surgiu a ideia de aliar o conhecimento de defesa pessoal com os conhecimentos de inteligência emocional. Então, o curso veio justamente disso, o projeto ele surgiu justamente disso. Utilizar a defesa pessoal como ferramenta para tentar desenvolver a inteligência dos participantes. Esse é um ponto que eu acho que é fundamental, que diferencia realmente o projeto. Como foi incluir aspectos da inteligência emocional, até do próprio comportamento, dentro desse universo da defesa pessoal? Qual foi o desafio para ser suplantado isso? Bom, eu enfrentei alguns desafios em relação à forma que eu ia conectar as duas coisas. Como eu utilizar as técnicas de autodefesa unidas às teorias de inteligência emocional. Então, acho que a parte mais difícil foi tentar complementar cada ferramenta de defesa pessoal aliada de maneira lógica com uma teoria de inteligência emocional. E, aos poucos, eu consegui achar coisas que se encaixavam e que a gente podia utilizar uma coisa como ferramenta para auxiliar na outra. Esse é o primeiro projeto, né? Essa é a primeira apresentação pública, vamos assim dizer, desse projeto. Sim, sim. Atualmente, nós temos quantas pessoas fazendo? Nós temos, atualmente, 13 mulheres fazendo. 13. O projeto abrangia, no máximo, 20, né? Porque tem que ser algo muito restrito. Exatamente. Esse primeiro lançamento, eu coloquei um limite de 20 pessoas, 20 mulheres, mas acabamos selecionando e com 13 ficou bem adequado. Até para ter um melhor controle e conseguir melhorar mais para frente. Então, acho que é interessante a gente contextualizar, né? A Escola da Educação Física, onde você trabalha atualmente fazendo o curso de Educação Física, de bacharelado em Educação Física, ela fornece os materiais e fornece o local. Isso tudo dentro de um não vou dizer um acordo, um convênio, mas a Defenda Conecta, que é o braço da Defenda que faz essa captação, fez o aluguel desse espaço e também existe, por parte da Defenda Conecta, todo o fornecimento do material necessário para aquilo que não tem na escola, né? Camisetas, a alimentação. Como é que está sendo essa implementação? Perfeito. A Defenda PM, através da Defenda Conecta, ela está sendo responsável justamente pela realização do evento, né? Então, a escola tem o espaço adequado, tem equipamentos adequados, a Defenda Conecta fez a locação, né? E a Defenda Conecta contribui com o fornecimento de alimentos, das camisetas e de todo o material necessário para que o projeto aconteça, né? Então, o espaço ocorre na escola, porém, a realização mesmo está vindo com o apoio da Defenda Conecta. E é totalmente gratuito para quem faz? Exatamente, totalmente gratuito. Por que chama Segunda Força? Bom, Segunda Força tem alguns motivos, né, que eu dei esse nome. Inicialmente, o projeto ia acontecer às segundas-feiras, então foi um motivo para chamar Segunda Força. Também, a psicanálise é conhecida como a segunda grande força da psicologia, e aí eu coloquei Segunda Força justamente para fazer a menção à psicanálise, já que eu vou utilizar ferramentas de inteligência emocional para trabalhar. E, por fim, que é o principal, Segunda Força quer dizer que o projeto ele não pretende ensinar nada, não pretende mostrar nada que a mulher já não tenha. Porque a primeira força já está interna e aí é inerente em cada mulher. A gente está tentando despertar essa força, por isso que o projeto é a segunda força. A primeira está dentro de cada uma delas. Entendi. Essa parte que você fala de melhoria de autoestima, né? Quem está responsável por essa parte exatamente dentro do curso? Nós também, eu e as duas tenentes que estão ministrando os encontros, nós mesmos fazemos as dinâmicas de inteligência emocional, passamos a parte teórica de inteligência emocional, então nós mesmos que fazemos. Tanto a parte de autodefesa quanto a parte de inteligência emocional. Eu e as duas tenentes. Dentro desse universo dessas mulheres que estão fazendo o curso agora, tem alguma que já vivenciou algum problema? Que trouxe a vocês algum problema com marido, namorado, no trabalho? Sim, sim. Uma delas, inclusive, se comoveu bastante no primeiro encontro.
Nós contamos com o apoio de uma psicóloga o tempo todo, né, em todos os encontros, justamente para fazer a parte de cuidado, caso ocorra um evento dessa natureza. Então, uma das mulheres acabou se emocionando bastante e comentou, né, sobre assédio no serviço. Assédio moral no serviço dela, que ela trabalha num ambiente que é majoritariamente composto pelo público masculino. E ela, por ser a única mulher, acabou sofrendo muito. Ou seja, dentro do seu objetivo, já está sendo alcançado logo de pronto. Exatamente. Logo no primeiro dia, já foi alcançado o ponto principal, que é tocar na parte do emocional. Queria que você falasse um pouquinho sobre a divisão do curso, né? Porque ele é um curso curto, né? Vamos dizer assim, e você modulou. Certo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de cada módulo. Eu procurei dividir nesses 4 sábados, por ser um curso mais intensivo, de maneira didática, eu procurei dividir em 2 períodos. Então, o período da manhã, a gente faz a parte mais teórica, então faz dinâmicas de inteligência emocional, aprende teoria de inteligência emocional, trabalha questões como autocontrole, autoestima, motivação, autoconhecimento. E aí, na parte da tarde, a gente vai para o tatame e geralmente executa as partes de autodefesa. E também ele é mais escalonado. Então, os primeiros encontros, primeiro e segundo, tem uma parte teórica mais forte. E os últimos encontros tem uma parte física mais forte. Para que no último dia seja feito o teste mesmo, a prova real, que se todos os conhecimentos conseguiram ser suficientes para as mulheres porem em prática aquilo que foi passado. E você falou na parte física, né? A mulher, para fazer esse curso, ela tem que ter um preparo físico assim, acima da média? Ou alguém sedentário vai conseguir acompanhar, talvez com um pouquinho de suor a mais, e um pouquinho de dor depois das atividades, mas consegue acompanhar? Consegue acompanhar. Qualquer mulher consegue acompanhar. A gente pede, antes do início do encontro, um comprovante médico para comprovar que nenhuma delas tem algum quadro clínico que impeça a fazer atividade física. Mas nada muito puxado que nenhuma consiga fazer. Inclusive, todas elas estão conseguindo fazer muito bem. Nenhuma delas ali é atleta que vai... Nenhuma delas é atleta, mas todas elas estão conseguindo desempenhar. Porque quando a gente fala em atividade física, muita gente pode ficar assustado. Pô, mas eu sou sedentária, eu consigo fazer? Não, é possível sim. A gente tenta adequar de acordo com o perfil de cada participante, né? Tentar chegar no limite de cada um e não ultrapassá-lo. E você falou que tem 2 tenentes, que a gente sabe, né? A Ana Rejane e a Camila, Perfeito. Que estão trabalhando com você. Como é que você chegou nelas? Como é que elas se incorporaram nesse trabalho? Bom, a Tenente Ana e a Tenente Camila são no meu pelotão do curso de bacharelado em Educação Física na escola. E as duas são muito amigas minhas. E eu já sabia que elas tinham conhecimento em artes marciais. A Ana faz jiu-jitsu comigo. A Camila já tem uma história no Muay Thai. E eu gostaria que no projeto tivesse a imagem de mulheres realmente alcançaram esse empoderamento, né? Que são oficiais da PM, que já lidam com defesa pessoal, com artes marciais e que tem um local de destaque, né? Foi aí que eu tive a ideia de convidá-las e elas aceitaram, então me ajudando muito nesse projeto. A gente tem acompanhado lá, elas participam tanto na parte teórica quanto na parte prática. O que elas agregaram dentro do projeto inicial que você tinha colocado? Você tem alguma particularidade por elas serem mulheres que elas trouxeram de mudar alguma coisa do seu projeto? Eu acho que mudaram tudo do projeto, né? Basicamente, se as duas não estivessem no projeto, eu talvez não teria a empatia suficiente para tratar de um assunto delicado com mulheres. Então, poderia ter uma certa repulsa de eu ser um homem, um oficial, estar falando de um assunto desse, proteção de gênero contra a mulher. Então, as duas estando presentes e corroborando com a ideia que a gente quer passar, concluíram o projeto, né? Tornaram essa conexão e esse diálogo possível com todas as mulheres. O que você enxerga de possibilidades agora? Quais são os próximos passos, vamos assim dizer? Bom, eu não imaginava, né, que tomaria uma proporção tão grande, um aspecto tão positivo esse projeto. Então, a intenção agora, como já recebi ligações do interior de São Paulo e até de outros estados, a intenção é tentar multiplicar esse projeto, arrumar uma forma de formar novos instrutores e assim divulgar esse projeto e levar essa mensagem para todos os cantos de São Paulo e, quem sabe, do Brasil. Porque eu tenho certeza que as demandas virão. Então, acho que tem que já partir para esse lado aí. Sem dúvida. Dentro da própria Escola de Educação Física, começando com o Coronel Fábio, existe já uma sinalização de uma possibilidade de se criar um curso, é isso? Você está pensando já em como
multiplicar esse conhecimento? Sem dúvida. Já conversei com o Coronel Fábio e a ideia é justamente essa, tentar criar, através da Escola de Educação Física, um curso de formação de multiplicadores do projeto. Então, formar não só os instrutores que vão passar as dinâmicas, mas também os colaboradores, como o psicólogo que está lá presente o tempo todo e todos os demais participantes que tiverem interesse. E essas pessoas que passam pelo curso, elas não têm, vamos dizer assim, elas não terão a capacidade de multiplicar. Não é essa a intenção, nunca foi essa a intenção. Não, a intenção não é formar, a intenção é formar multiplicadores do projeto, né? E não multiplicadores do curso em si, né? Então, aqueles que forem fazer o curso na escola vão conseguir replicar o projeto com a proposta de valor idêntica à que a gente pretende passar. Sim, mas as pessoas que fazem que participam do curso, elas não são multiplicadoras. Não, não, não. Quem participa, as mulheres que participam, elas usam... São usuários do exatamente, conhecimento. usuários. Elas vão... a ideia é passar o conhecimento para que elas apliquem na própria vida, para que elas façam uso do que está sendo divulgado. E não vão poder ser multiplicadores, então? Não. Você tem feito uma fala muito interessante no começo das suas aulas, fez pelo menos nas 2 vezes que eu acompanhei lá, da evolução do crime contra a mulher. Como policial militar, como é que você encara essa evolução e como é que você entende que esse trabalho vai contribuir para que não aconteça essa evolução do crime contra a mulher? Bom, em que pese a gente tenha algumas leis, né, que vieram para ajudar a redução de crimes, como a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, os números mostram que os casos estão aumentando com o passar dos anos. E isso se deve, eu acho que é um fato principal, que é a redução da taxa de subnotificação. Ou seja, antigamente as mulheres eram vítimas, só que não denunciavam, não falavam com ninguém. Até eu mostro no início dos encontros um infográfico da vitimização. E ele mostra que 52% das mulheres que sofreram violência, qualquer tipo de violência, não fizeram nada. Apenas 11% vão à delegacia, cerca de 13% procuram algum familiar ou algum amigo próximo, mas 52%, ou seja, metade das mulheres, mais da metade, não faz nada. E com o tema amplamente divulgado, eu acho que essa subnotificação começou a reduzir. Ou seja, as mulheres que são vítimas começaram a querer expor essa violência. Então, por isso que a gente pode tentar justificar dessa forma esse aumento. Mesmo que as leis vieram para ajudar a reduzir, esse aumento eu acredito que veio da taxa de subnotificação, que veio reduzindo. E a intenção do projeto é pegar essa vitimização que é alarmante e tentar reduzir ela em números absolutos. Em que pese o número de denúncias aumente, a gente observe cada vez um número de vítimas menor. Você acredita que a mulher com um comportamento diferente, ela pode minimizar a sua vitimização? Sem dúvida, sem dúvida. Uma coisa que eu digo, inclusive, nos encontros, é que mais importante do que a técnica é ter a autoconfiança e a capacidade de se proteger, de não ser uma vítima. Se ela tiver emocional muito bom, e isso vai refletir na postura dela, isso vai refletir principalmente na linguagem não verbal, que é um dos temas do encontro, a parte de comunicação não verbal. Ela, mostrando o domínio do espaço, ela vai cada vez mais reduzindo a vitimização. Porque o homem acaba... ao homem também se aplica tudo isso que você está falando. Sem dúvida. Só que eu, pelo menos, enxergo dessa forma, né? A mulher é vista pelo homem, muitas vezes, como mais vulnerável. Acho que esse comportamento machista que se tem muitas vezes transforma ou coloca a mulher em uma evidência de que ela é uma vítima em potencial. Então, se ela não se comportar como vítima, ela muda esse cenário. Perfeito. Nos encontros eu costumo falar isso, né? Em que pese exista a individualidade biológica, a mulher tem alguns aspectos biológicos e fisiológicos diferentes do homem, a questão cultural também acabou impondo muito isso à mulher, né? A nossa cultura de anos veio impondo essa questão de fragilidade, de vítima em potencial. Então, é necessária uma mudança interna, primeiro, para depois haver a mudança externa. E nesses 2 encontros que já aconteceram, como é que você enxerga os resultados? Bom, no primeiro encontro eu já percebi uma grande mudança. Elas chegaram bem tímidas, chegaram um pouco céticas, e ao final do primeiro encontro já estava todo mundo muito alinhado com a proposta do projeto.
e no segundo encontro elas já vieram ainda mais animadas e espero que ao final do quarto encontro o nível de motivação, autoestima, autoconfiança, autoconhecimento seja muito próximo do que eu havia planejado. Uma coisa que eu gostaria que você explicasse, você dá aula de defesa pessoal para elas, mas você fala que não é para elas reagirem, ou pelo menos que o intuito não é esse. Explica para mim um pouquinho isso daí. Exatamente. Eu falo no início de cada encontro que o objetivo do projeto nunca vai ser fomentar ou incentivar qualquer tipo de enfrentamento desnecessário, porque às vezes a pessoa aprende uma técnica e já quer uma confusão, já quer brigar em casa, ou quer brigar na rua, então a ideia nunca vai ser essa. A ideia vai ser munir elas com ferramentas adequadas para que elas consigam atuar de maneira com o menor risco possível e de maneira eficiente. Então, quando necessário, e nunca procurar um enfrentamento ou arrumar uma confusão de maneira desnecessária. Estou curioso aqui no seguinte aspecto. O curso procura ajudar no fortalecimento da autoestima e da autoconfiança das mulheres. Perfeito. É possível fazer tudo isso em 4 encontros? Isso é um desafio que está sendo feito. O ideal, eu costumo falar, inclusive falei nos encontros, que caso alguma delas tenha alguma dificuldade, algum trauma, é sempre importante procurar um apoio de um profissional. Exatamente, como eu falei no início dos encontros para elas, eu não sou formado em psicologia, então eu trato mais como um bate-papo que eu levo para elas, o conhecimento de todo essa teoria de inteligência emocional. Porém, é necessário e não é demérito nenhum fazer um acompanhamento psicoterápico ou mesmo uso de fármaco, caso tenha algum trauma muito profundo. Então, 4 encontros não são suficientes, realmente, mas, como eu costumo dizer, é um bate-papo. Eu quero levar... Exatamente. 4 basta para você despertar tudo isso. Exatamente. Que eu consiga, pelo menos, plantar uma sementinha e que ela, saindo daqueles encontros, ou procure um acompanhamento, ou ela mesma vá atrás do próprio conhecimento. A ideia é justamente essa. E não sair de lá com tudo entregue. Um outro ponto que eu acho fundamental esclarecer para todo mundo que está nos assistindo é que esse trabalho é um trabalho que não termina na 4ª aula. Quais seriam as opções de uma mulher que terminou as 4 aulas ali? Qual seria o caminho que você orientaria? Não só a parte psicológica, mas a parte física também. O que você recomenda a elas fazerem depois dessas 4 encontros que você tem com elas? Bom, a minha recomendação ao final desses 4 encontros é analisar o que foi aprendido, analisar as dificuldades, fazer realmente uma reflexão de autoconhecimento e buscar o que desperta a melhor sensação nela. Então, se durante os encontros ela percebeu que ela tem afinidade com técnicas de luta em pé, em golpes contundentes, que ela procure uma academia de boxe, de muay thai, de kickboxing, algo do tipo. Se ela percebeu que ela tem uma facilidade com técnicas de solo, desvencilhamentos, torções, que ela procure um jiu-jitsu, um judô, um aikido, ou mesmo uma escola de defesa pessoal, um krav maga, ou algum outro estilo. E que ela consiga aliar isso, essa prática regular, com esse treinamento, às dinâmicas de inteligência emocional, que a gente procura passar dinâmicas simples e que elas possam executar diariamente. Você já pensou em criar um aviso, uma forma de identificação? Porque eu fico pensando o seguinte, né? A gente vê aí que toda hora, infelizmente, com muito mais frequência do que nós gostaríamos, mulheres sendo abusadas dentro de coletivos, no metrô, na rua. Acho que você vai precisar arrumar um símbolo para que elas usem, para que o retardado, o idiota que pensar em fazer isso, ao ver esse símbolo nem se aproxima, porque vai apanhar, né? A ideia de criar o símbolo vai até contra os princípios da defesa pessoal, né? Porque na defesa pessoal a gente procura agir na dissimulação. Então é bom que ele tente mesmo, porque agora ele vai receber o troco. Ótimo, né? Então, dentro do aspecto polícia, ela vai poder imobilizá-lo, prender, a gente vai chegar facinho lá para prender o cara, né? Exatamente. Algemar e levar para a cadeia, porque é o que merece um idiota que faz um negócio desse. Então, até nisso se pensou. Exatamente.
O intuito é justamente esse. Eu explico no começo dos encontros, na parte de defesa pessoal, que a defesa pessoal tem a peculiaridade de ser totalmente oposta às artes marciais, né, que atuam sempre dentro da regra, sempre você sabe que o seu oponente não vai usar um golpe proibido. E na defesa pessoal, não. Eu costumo dizer que a nossa vida e integridade física está em risco o tempo inteiro. Então, as regras não se aplicam. A única regra da defesa pessoal é não há regras. E se defender. Exatamente. E aí vale tudo, vale cotovelada... Tudo. Pontos sensíveis, pontos vitais, caneta, usar caneta usar tudo. Na mão. Exatamente. Você não pode apanhar, só não vale apanhar. Exatamente. Então, homens idiotas comecem a ficar preocupados porque na balada você vai tomar provavelmente uma resposta um pouco desagradável, porque, além de tudo, ela vai se sentir confiante para fazer isso. Exatamente. A ideia é tentar torná-las autoconfiantes e acreditar que as técnicas que elas sabem, elas vão conseguir executar. Isso você vai avaliar no quarto encontro, é isso? No quarto encontro vai ter a prova real. A prova, uma avaliação, ela vai ter que aplicar tudo aquilo que ela conheceu, tanto teórico quanto na prática. Exatamente. Principalmente na parte prática. A parte teórica, como é um bate-papo mais informal, eu não pretendo avaliar nenhum conhecimento. Não tem prova, então. Não tem prova. Mas na parte prática vai ter. Vai ter que colocar, vai estar lá no tatame. Vai ter um tatame, ter vão ter outros professores de defesa pessoal, homens. Então, para mostrar que é possível usar o conhecimento em alguém maior que ela, mais forte que ela. É isso que eu ia perguntar, porque eu vi as meninas estão fazendo, obviamente, várias com compreensão física pequena, isso não impede. Não impede. A grande diferença da defesa pessoal é essa. Se você conseguir ter um nível técnico bom, isso vai superar qualquer diferença física, qualquer diferença de peso, altura e de gênero também. Uma mulher consegue muito bem mobilizar um homem, conter um homem. Então, eu vou fazer aqui um convite. Já fizemos na semana passada, nós já falamos sobre isso, já falamos sobre esse projeto com os dois apoiadores, as duas empresas apoiadoras do projeto. Mas volto aqui, acompanhem lá no site da Defenda Conecta, vocês vão ter lá informações sobre os próximos cursos. Se você quer fazer parte, quer conhecer. Infelizmente, por enquanto, é só o Veloso, a Ana e a Camila que estão fazendo essa divulgação, passando esse conhecimento. Por isso, nós vamos ter uma certa demora para alcançar todo mundo que já tem procurado a gente. Mas procure lá, quem sabe. Para 2020 teremos mais alguns cursos e vamos pensar com a máxima urgência possível no expandir isso, preparando multiplicadores. Acho que esse é o grande desafio agora, se vai preparar os multiplicadores. Exatamente. Pode começar a criar um projeto pedagógico aí, porque a Defenda PM vai estar junto com você para fazer isso acontecer, de uma forma ou de outra. Temos que ampliar. Tem um limite de idade ou não? Não. Preferencialmente maiores de idade, né? Então, por enquanto, não temos previsão. Acima de 18 não tem acima de 18, sem limite. E se chegar lá uma senhorinha de seus 80 anos? É possível. Dentro das limitações dela, nós vamos passar todo o conteúdo, tanto teórico quanto prático. É possível. Bom, maravilha. Eu acho que esse é Manda para ela um bastãozinho da Condor, que a menina falou aqui, de spray de pimenta. Esse é o tipo de ação, volto a dizer, parabenizo você mais uma vez, Veloso, porque Obrigado. A gente enxerga dentro do aspecto policial como uma necessidade efetiva e a gente ampliar e expandir isso daí. Então, parabéns pela sua iniciativa. Muito obrigado. Muito bem, chegamos de novo ao final, agradecendo aqui muito a presença do Tenente Veloso, idealizador do projeto Segunda Força. Parabéns, vamos estar lá na formatura, né? Vamos fazer umas imagens para trazer para cá. E vamos tentar trazer, pelo menos uma aluna aqui vai ter que vir dar o testemunho, né? A gente vai fazer força para trazer todas, se for possível. Muito bom. Veloso, obrigado então. Eu que agradeço. Bom trabalho lá, obrigado mesmo. Obrigado. Então, chegamos ao fim, tenham todos uma boa segunda-feira, ótima semana. Segunda-feira que vem estaremos aqui de novo. Até lá.